muitas vezes o Senhor quer tratar na minha e na tua vida. Estar em Roma, por isso eu fiz questão de ler aqui o versículo 16, passar por tudo que passou do versículo 1 ao 6, que é o tema daqui do culto, não foi algo propositado por Paulo. Na verdade, Paulo implantou sim o desejo no coração de ir até Roma pregar o Evangelho. Apelou para César, apelou para outro tipo de qualquer tipo de investigação contra a vida dele, porque ele tinha convicção de quem era e para que foi chamado. E grande verdade é que muitos de nós, como aqui a líder das crianças falou durante o culto, tem se perdido por causa de uma saúde emocional abalada, tem se perdido porque muitas vezes nós viemos para a igreja, mas não estamos indo para o culto. E qual é a diferença disso, pastor? A gente ouve a mensagem, a gente adora, participa da adoração, participa dos louvores, participa do trabalho, mas muitos de nós, como o Tiago diz, às vezes somos só leitores, ouvintes, e esquecemos de ser praticantes da palavra de Deus. Hoje é um convite de Deus, é um convite dos céus para mim e para a tua vida, para relembrarmos promessas que Ele nos fez lá atrás. Promessas essas que nos fizeram passar sim durante a caminhada por alguns percalços. E o que faz a gente mover e estar de pé é a confiança de fiel é aquele que prometeu para cumprir a promessa que falou acerca da minha e da tua vida. Haja vista que algo extraordinário acontece no versículo 1 ao 6. Mas a Bíblia faz questão de dizer, nesse mesmo livro, no capítulo 23, no versículo 11, que Paulo está diante do Sinédrio. E diante do Sinédrio vai haver uma grande discussão. Há uma perseguição contra a vida dele, mas ele sabia para que veio. Ele sabia para que foi chamado. Ele sabia qual era a vocação dele. E o próprio Deus vai testemunhar acerca da fidelidade de Paulo. O versículo 11 do capítulo 23 de Atos vai dizer para nós que o Senhor se apresenta a este homem chamado Paulo e diz: Paulo, como você testificou de mim aqui em Jerusalém, importa que também testifique de mim lá em Roma. Aleluia. Quando Deus lança o plano que tinha na vida de Paulo às claras, querendo levá-lo até a Itália, até então a capital Roma, para que o Evangelho fosse propagado lá, Deus vai permitir também que se levantem coisas contra a vida de Paulo. Ainda no mesmo capítulo 23, alguns homens vão jejuar, vão orar, vão fazer propósito, e sabe o que é pior? Eles também eram judeus. Eles vão se levantar com uma inquisição dizendo: a gente não vai comer nada enquanto não tivermos Paulo como morto. Aleluia. Então nós começamos já a entender que quando Deus tem uma chamada na nossa vida, quando Deus direciona para mim e para a tua vida uma vocação, se levantará muitas coisas no meio da caminhada, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então hoje eu vim trazer uma palavra ao teu coração e dizer: Deus cumprirá aquilo que falou acerca da tua vida, acerca da tua história. Não é a circunstância, não é o cenário atual que talvez está contrariando aquilo que Deus falou. É uma lógica contrária da promessa que você recebeu, mas eu tenho uma notícia para te dar: promessa de Deus não tem prazo de validade. O que Ele falou, Ele faz. E qual é o maior interessado em cumprir Ele, para que o nome dEle seja glorificado em nome de Jesus. Deus diz que você vai testificar em Roma, ou seja, como nós ouvimos nos dias de hoje, a obra é grande. Eu te chamei para isso, te chamei para aquilo. E é bom receber de Deus mensagem de vocação de vida. É bom receber de Deus quando Ele fala que vai nos usar nessa terra. É que a gente esquece de junto com a chamada. Tem algumas coisas que a gente não queria passar: a dor, a perda, a traição, a calúnia, a solidão. Mas com Deus nunca é solidão, com Deus é solitude. Qual a diferença, pastor? A solidão é a dor de ficar sozinho, a solitude é a graça de ficar sozinho e ter a companhia do Todo-Poderoso, te consolando, te fortalecendo, renovando a tua vida. Então, por favor, não desonre a Deus. Deus me trouxe aqui para dizer a você: não pare no meio do caminho. A obra será feita por completo, porque o meu Deus é especialista em começar e ir até o final. O nome dEle seja glorificado. Alguns se levantam, Jesus
tua vida, quanto mais se levantarem contra a tua casa, quanto mais se levantarem contra o teu ministério, parabéns, o céu está sendo glorificado, porque você está saqueando o inferno. Então não pare agora. Deus dará livramento no tempo oportuno. Deus te apresentará a porta de escape e a glória dele se manifestará. A Bíblia diz para nós, igreja, que o sobrinho dele ouve a notícia que estão ajudando para matar ele. Esse sobrinho, Paulo mesmo preso, tinha liberdade de receber pessoas. Já é um milagre de Deus. Qual é o preso que tem liberdade de receber visita a hora que quer? Paulo recebeu essa graça de todo carcereiro que cuidava da vida dele. E a Bíblia diz que o sobrinho vai visitar o destino. Aconteceu um negócio estreito aí. Estão se levantando uma inquisição e vão acabar com você. O intuito é pedir para o governador te soltar na manhã seguinte, eles vão armar uma emboscada e vão acabar com a tua vida. Aí Paulo, com sabedoria, diz: fala que você precisa falar com aquele que está liderando esse governo de casa. Deus dá livramento, Deus esconde Paulo dentro da prisão, para o nome dele ser glorificado. Eu lembro aqui que está escrito em Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Herodes mandou matar Tiago. E Tiago, quando morre, vai alegrar alguns judeus. Eu não consigo entender isso, porque judeu deveria adorar a Deus. E depois de matar um cristão chamado Tiago, tem judeus se alegrando. Porque já percebeu que tem gente que se alegra da notícia ruim? Você viu quem caiu? Você viu a igreja que fechou? Você viu quem escorregou? Você viu quem tombou? E na verdade a igreja unida não trabalha assim. A igreja unida estende a mão, estende a mão para trás, para dificuldade, puxa a orelha quando necessário, mas consegue suportar um ao outro, como o pastor Marcos disse aqui, para a glória do nome de Deus. A história diz aí em Atos 12 que Pedro agora vai ser preso, porque Herodes viu que matando Tiago acabou muita gente. Então vamos ferir o líder, vamos acabar logo com Pedro. E é engraçado que está maquiado na religiosidade. Por que está maquiado na religiosidade? Porque era o dia da Páscoa, estava chegando a festa dos pães asmos. Então eles vão esconder Pedro para não matar naquele dia. Ou seja, a religiosidade não deixa matar hoje. Amanhã a gente resolve. Então está maquiado com cuidado, mas na verdade só tem religiosidade. E religiosidade não aproxima ninguém de Deus. Muito pelo contrário, afasta dele. E a história diz, Atos 12:5, quando Pedro está guardado na prisão, a igreja fazia oração incessantemente a favor da vida dele. Olha para cá. O link com a prisão de Paulo é que Pedro estava guardado na prisão. O diabo manda prender, Deus manda guardar. O diabo aprisiona, Deus guarda. Às vezes há uma situação na tua vida que parece cárcere. Talvez há uma situação na sua vida que parece aprisionamento, mas Deus está te guardando para mover o grande testemunho de milagre, no nome do Senhor ser glorificado. Sabe o que eu acho interessante? A igreja está orando na casa da irmã Maria, que é mãe de João Marcos. A igreja está clamando e buscando a face do Senhor a favor da vida de Pedro. E enquanto a igreja ora, Deus envia um anjo lá que livra Pedro de uma forma escrota, milagrosa, extraordinária, metafísica. A Bíblia diz que o anjo que entra lá toca na llaga dele, despertando ele, convida ele para estar em pé. As algemas dos pés e das mãos caem, as portas se abrem, sozinha ele passa. Deixa eu trazer uma notícia para você que está orando. A igreja que está orando aqui não está vendo Deus entrar lá, mas o Deus que entrou lá já está vendo a igreja orar aqui. Aleluia! A igreja está orando aqui, mas não está vendo Deus tocar lá, mas Deus que já tocou lá está vendo a igreja orar aqui. Aleluia! A igreja está orando aqui e não está vendo Deus libertar lá, mas Deus que está libertando lá está vendo a igreja orar aqui. A tua oração não é em vão, não duvide do poder dele. Glória a Deus! Sabe o que é interessante? A igreja está orando para quê? Deus livra Pedro, Deus tem misericórdia de Pedro, Deus dá livramento, a igreja está falando por isso. E Pedro, quando é liberto, que percebe que o Senhor está com ele, vai até a casa onde a igreja está reunida orando. Pedro poderia ter fugido para se esconder com medo de Herodes. Pedro poderia ter voltado para o seu lar, mas Pedro vai exatamente para onde a igreja está orando. Você entendeu? Sabe aquele que Jesus salva?
Jesus traz, Jesus trabalha. Deus visita, pode ter mais. Liberta a justiça, liberta as drogas, liberta você que sua vida no Senhor, a mesa da igreja está orando aqui. A minha mão está entrando lá. Você está no meu lado, glória a Deus. Você está no meu lado, aleluia. E o nome dele vai ser glorificado. Aquele que começou a boa obra, ele é apto para aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo. O diabo prendeu, mas Deus guarda. Deus está dando livramento. E não duvide quando Deus fazer, não. Porque quando Deus chega lá, a história diz para nós, uma jovem chamada Rosa vai perceber a sua voz lá de fora da porta e vai avisar que está orando. Pedro está ali. Sabe que a igreja que está orando responde? Não tem como. Ele está preso. A igreja está pedindo um milagre. E quando o milagre apresenta-se, a igreja não fica. Deus está dizendo a alguém nessa noite: os sinais virão. Não desonre a Deus, tenha fé. Deus fará o milagre completo em nome de Jesus. Paulo passa por tanta coisa. É colocado no navio. Todos conhecem a história. Paulo diz: vamos ficar por aqui, não entra agora na embarcação para navegar. Alguém vai querer rodear a cidade de pedra, ou rostear a cidade de pedra. Paulo vai dizer: não é o momento, só que era preso, não tinha voz. E a Bíblia vai dizer para nós que um vento chamado Eumaquilão enfrenta o mar. Vai vir um grande ímpeto, quase levando esse navio a pique. Os marinheiros não sabem o que fazer, jogam um monte de bagagem para fora. Tudo que trazia peça para o navio é lançado do lado de fora. Paulo vai achar uma graça diante do povo, dizendo: Deus que eu sirvo continuamente me visitou essa noite. Nenhuma alma que está aqui dentro vai perecer, nenhuma alma que está aqui dentro vai se perder. O navio vai naufragar, as bandeiras vão bater do lado do mundo, a bagagem vai embora, mas as vidas serão salvas. Sabe por quê? Porque no final o que importa é a alma, no final o que importa é a vida, no final o que importa é aquilo que Deus confiou em nós. Assim acontece. 276 almas e nenhuma se perde. Alguém vai dizer: o marinheiro mata todo mundo que é prisioneiro, mas alguém querendo livrar Paulo vai livrar todo mundo. Deixa quem sabe nadar, tentar nadar. Deixa quem sabe, não sabe nadar, se apoiar nas madeiras, nos escombros, mas não mata ninguém. E eles vão chegar ele de Malta. Aleluia. E quando eles chegam a ele de Malta, ali eles vão saber que era Malta dos bárbaros, ou seja, aqueles que não conheciam, de uma etnia diferente, alguém que não conhecia nem a sua forma e cultura, vai olhar para eles e não vai usar para eles de oportunidade. Vai ser muito bom para eles. E sabe o que me chama a atenção? O texto diz que estava chovendo. Ninguém vai chover na chuva. Ninguém vai fogueira na chuva. Estava chovendo e os bárbaros preocupados com ele vão acender uma fogueira. Aleluia. Só que Paulo não fica de braço cruzado primeiro dizendo: eu confio com todos os atrás que saem do mar. Paulo entende que o posicionamento para chegar lá é para atrapalhar. Paulo entende que põe a mão na lata não pode olhar para trás. Aí Paulo vai juntar umas vides, ou seja, alguns gravetos. Porque a fogueira tem um empecilho, que é a chuva. Então, quanto mais fogo tivesse, mais pessoas aquecidas teriam. Paulo entende que precisa auxiliar e pegar a gaveta para colocar lá. E quando ele coloca a gaveta ali, ele está trabalhando com unidade de gaveta. Porque não adianta, a gaveta até pode pegar fogo, mas sozinho o fogo não sustenta. Até pega fogo, aleluia. Até tem ímpeto para fazer, mas sozinho vai apagar logo. Aí Paulo entende que tem que unir os gavetas, ô glória. Deixa eu ver se tem gaveta com fogo aí, aleluia. Agora isso, eu estou vendo que está falando para cima. Em unidade, entenda que Deus não tem os processos. Aonde tiver princípio de comunhão, aonde tem comunhão europeia, diz a Bíblia, a bênção e a vida para sempre, a glória do nome dele. Mas sabe o que me chama a atenção? Aonde tem unidade, comparando o seu cabelo na fogueira, tem fogo. E aonde tem fogo, a víbora não aguenta. Eu acho que eu preciso explicar uma igreja que conhece a víbora. A víbora representa a serpente,
tira serpente de Satanás, o adversário da nossa alma, porque às vezes quer passear no meio da igreja. Então, quanto mais obrigado, menos brecha, quanto mais obrigado, mais fogo. E a Bíblia diz que Paulo vai pegar o cabelo e a serpente vai lhe acometer na mão. Quando ele chega diante do fogo, ele não grita que quer parar, ele dá que está doendo, claro que doeu, mas ele não para por causa da dor, mas ele vai sacudir a víbora no fogo. Por quê? Porque aonde tem fogo, a víbora não fica. Aonde tem fogo, a víbora vai embora. Aonde tem fogo, Deus permanece na graça. Deus faz milagres, sinais e prodígios ajuda. Glória a Deus. Porque tem hora que a gente fala, será que eu fui chamado disso mesmo? A gente ia falar igual Isaías, eis-me aqui. Aí depois muda, envia aquele ali. A gente até quer a página 2, a página 2 já começa a ficar um pouco mais, a gente quer ir para a página 3. É por isso que ele explica para mim e para você. João 15,16. Como fosse vós que me escolhestes. Eu escolhi a vós e vos moldei para que vades, deis fruto, e esse fruto permaneça. Eu aprendi aqui lendo João 17, que não é só uma oração sacerdotal, também complementando o que o pastor disse, é uma oração de prestação de conta. Do versículo 1 ao versículo 4 de João 17, eu acho lindo, exatamente o versículo 4. Jesus vai ensinar para nós como que a gente glorifica a Deus. Eu estou diante de uma igreja pentecostal, e ele sabe que glória a Deus, aleluia, está na raiz dessa igreja, está na nossa veia. Mas Jesus vai ensinar algo dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo na terra o que o Senhor me deu ordem para fazer. É glorificar a Deus, faz na terra o que Ele te deu ordem para fazer. Se é para pregar, pregue, se é para dirigir, dirige, se é para louvar, louve, se é para limpar a mão, limpa, se é para cuidar da obra, cuide, mas glorifica a Deus fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer no nome de Jesus. É muito mais do que dar glória aqui. É muito mais do que exaltar aqui, sentir uma repulsa. É muito mais do que isso. É fazer a terra, consumar a terra, ali até o fim, aquilo que Ele te chamou para fazer. Pastor, não chega bom assim com Paulo. Ou seja, será que o Paulo, ao final do propósito, o Paulo chegou? O texto diz para nós que o navio era direcionado para Roma, só que ele naufragou. Não foi um buraco que dava para arrumar, não foi algo que dava para ajustar. O navio destronou. E quando eles estão lá e vivem essa experiência de glória, onde o fogo expulsa a serpente, aleluia. Alguém olha para Paulo que está de pé, vai ferido, e pensa: ou ele vai inchar, ou ele vai morrer. Porque tem hora que olha para a gente servindo e está inchado demais. Só ele pega, só ele começa a aparecer. É glória. Veio do céu agora, você pega se quiser. Está pensando que ele chegou agora, está inchado. Aí estamos esperando, vai inchar, você vai ver, daqui a pouco não jeito. É fogo que vai, daqui a pouco vai. Ou daqui a pouco diz, vai morrer, não aguenta muito. Só que esperar muito tempo. Esperar ele não inchou. Esperar a mão ficou roxa. Esperar ele não morreu. E começaram a dar uma palavra de diagnóstico na vida dele. Esse homem deve ser um Deus, está com ele nisso. Os bárbaros não tinham conhecimento do Deus de Israel. Então olha para dizer: esse homem é sobrenatural. Esse homem é diferente. Porque deixa eu dizer algo para você. Sabe aquele que olhou imaginando que você estava inchado demais? Sabe aquele que olhou pensando que era fogo de palha, daqui a pouco você ia morrer? Vão olhar para você e vão enxergar um Deus, mas não em você, o Deus que está na tua vida, por nome dele, Senhor. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero ser esse Deus. Como é que passou por tudo isso e está de pé? Como é que passou por tudo isso e ainda prega?
E vão chegar a notícia até Paulo, vão trazer uma notícia até Paulo que o pai de Pedro está febril e com desinteria. Trazendo para os dias de hoje é fácil diagnosticar uma virose. Febre, desinteria, virose. É assim, não é? Ele estava mal e tem virose que foi cama. Paulo entrará por ele e vai curar. Além de curar, o pai desse homem trazem muitos enfermos durante os 3 dias que eles ficaram lá. E esses homens também são curados. Mas lembra que o propósito original era Roma? Não era ficar em Malta pregando. Tinha que ir para Roma. Mas aonde passa até chegar a Roma, tem que marcar a presença de Deus. Talvez você ainda não chegou onde Deus quer te levar. Mas aonde você passar, faça com que o Senhor seja apresentado. Mas aonde é? Talvez é o teu ponto de ônibus, o caminhão que você carrega, talvez é a empresa que você trabalha, a faculdade que você faz, a escola que você curte, aonde você vai, aonde você chegar, que Jesus seja apresentado, que Ele cresça e nós diminuamos em todo o tempo. O propósito era chegar em Roma. Então aqueles que agora, ou outrora, só faziam fogueira, não é só fogueira que vão fazer não. A Bíblia diz que eles vão preparar tudo necessário para que a viagem continue. Aleluia. Você imaginou que Deus te abandonaria no meio do caminho mesmo? Você pensou que a história ia ser colocada como um bom final e Deus hoje ia fazer uma vírgula? Deus cumprirá tudo e favorecerá você. Aleluia. Quer trabalhar em unidade? É o tema. Quer trabalhar unificado? Volta a fazer o que Deus mandou você fazer. Se posiciona, se põe à brecha. Não abre mão de chamado. Passou, mas dói demais, eu sei. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 126, aquele que leva até Sião a semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. O choro faz parte, não é que a gente chora e é parar. Continua andando chorando mesmo. Tem bálsamo para a tua vida em nome de Jesus. O texto diz que eles prepararam tudo para a viagem. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: a viagem talvez você estagnou pelas dores, precalços da vida, falhas, transgressões, decepções. Hoje o Senhor está dando todo o recurso necessário para a obra continuar. Você não vai beijar a onda. Você vai até onde Deus deu ordem para você. Os céus estão com você. Tem almas perecendo aí fora que contam com você para a glória do nome dele. Aleluia. Esse é o primeiro culto e acredito eu que a igreja veio unida com ímpeto para glorificar o Senhor. Mas eu te desafio para os próximos que virão. Senhor, me dá pelo menos uma alma. Senhor, me pega pelo menos uma alma. Seja um evangelista na obra de Deus. Seja um missionário na casa de Deus. Peça para Deus para que te entregue pelo menos uma alma para a glória do nome dele. O propósito era chegar em Roma. Eu acho tão lindo que quando ele chega em Roma, Deus trabalha de uma forma extraordinária. Versículo 16 diz que quando ele chega lá, todos os presos foram presos. Como de um ofício de preso foi colocado em casa. Paulo não. Paulo foi colocado em lar. Só que tinha com ele um guarda. Tinha com ele um carcereiro. Então Paulo não podia entrar e sair a hora que queria, mas ele podia receber vidas a hora que queria. Então o Evangelho nunca ficou aprisionado. Aleluia. Na tua dor, tem alguém feito Jesus em você. A primeira Bíblia que vou ler é você andando. O texto diz para nós, os últimos 2 versículos desse capítulo, que Paulo ficou por 2 anos dentro da sua casa mudada. E ele pregou por 2 anos para muitas vidas. E ali o Senhor operava com ele. É nesse momento que o pastor Marcos leu aqui em Efésios 4. É nesse momento que Paulo, aprisionado, vai escrever Efésios. Ele vai direcionar uma carta para a igreja de Éfeso. E sabe o que me chama a atenção?
Ele traz ensinamentos profundos, como por exemplo, Efésios 4:7, não deis lugar ao diabo. Só que quando chega no capítulo 6, brota de Deus uma revelação para Paulo. Se você já leu, estudou o livro de Éfeso, você parece ou dá a percepção que o capítulo 6 ele está apartado de toda a carta, dos 6 capítulos que tem. Parece que ele está ensinando sobre unidade, está falando acerca de cuidado familiar, como a mulher deve se portar, como o homem deve cuidar da mulher. Quando chega no capítulo 6, não, brota de Deus uma revelação para a igreja, e igreja pentecostal gosta de revelação. Mas sabe como é que vem essa revelação? Ele está preso dentro de casa, mas tem liberdade para andar de um ponto para o outro. Eu imagino diz a Bíblia, que ele vai para o lado de fora e vê lá o carcereiro do lado de fora. E como todo qualquer soldado romano, esse homem está fardado. Fardado com quê? Com toda a armadura que Roma prestava para que